Bom dia, bom dia. Gente, hoje eu tô fazendo a live em outro horário. Então, se você tá chegando agora, envia para quem você sabe que acompanha a gente aqui nas lives. Eu coloquei nos stories hoje algumas coisas que eu estou fazendo, alguns pontos, algumas perguntinhas que eu estou fazendo um levantamento sobre o meu posicionamento aqui com vocês. Quero ajudar, quero melhorar, então eu vou precisar da ajuda de vocês depois para responder as perguntas lá nos stories, tá bom, gente? Oi, Andréia, você tá bem? Que bom ter você aqui, que bom ter você, Theo. Deixa eu mandar aqui pros grupos, gente, rapidinho, que eu sempre mando. Deixa eu mandar aqui. Então vamos fazer um combinado. Responde lá pra mim, porque eu preciso desse levantamento até pra gente melhorar aqui o nosso conteúdo. E hoje eu senti de conversar uma coisa aqui diferente com vocês hoje. Hoje eu quero falar pra vocês da minha história com a minha mãe. Olha que interessante, né? Se você sabe de alguém que tem dificuldade com a mãe, que tem problemas de relacionamento, chama pra estar aqui nessa live, ou depois você compartilha, que eu vou deixar em nome de Jesus, não vai dar nada errado aqui, porque algumas lives não estão subindo, infelizmente, né, gente? Agora o Instagram tá, às vezes dá um mole e por causa de algum conteúdo eles não deixam a gente postar, mas vai estar aí gravadinha e vamos ter esse conteúdo aí. Por que eu decidi falar hoje da minha relação com a minha mãe? Porque eu gostaria de falar um pouquinho sobre uma postagem que eu fiz aqui, sobre 4 características de pessoas que viveram num ambiente de negligência emocional. O que acontece com essas pessoas que viveram em um ambiente que não teve amor, afeto, que viveram rejeição, abandono, desamparo, né? E a minha mãe viveu num ambiente onde ela foi rejeitada, já logo no ventre dela. Eu falo essa história aqui hoje, gente, com a maior graça, porque eu e minha mãe, a gente conversa muito, a gente tem um bom relacionamento, mas ao longo dos anos da minha primeira infância e na minha adolescência, a gente teve muita dificuldade, né? Minha mãe, ela é bipolar e tem algumas comorbidades. Então, a gente passou muitas dificuldades na nossa infância com a depressão da minha mãe. Quando ela entrava em depressão, ela entrava mesmo da depressão, de muitas vezes tentar até se matar e matar a gente junto, né? Então, somos três filhos. E por muitos anos minha mãe sofreu crises emocionais, né? Eu me lembro da minha mãe fazer coisas que depois ela não tinha consciência do que tinha feito. Então, quando você cresce num ambiente onde você um dia é amado, outro dia você é rejeitado, você começa a entrar em crise de identidade, né? E eu passei muitos anos assim, será que eu sou amado? Será que eu não sou? Será que minha mãe me ama? Será que não ama? Será que... E eu não conseguia entender esse comportamento da minha mãe. Então, eu busquei ajuda, né? Graças a Deus a gente se converteu muito cedo, então a fé nos ajudou a crescer, a desenvolver. E eu me lembro direitinho com 14 anos que foi a primeira vez que eu disse pra minha mãe que eu amava ela. Minha mãe nunca tinha dito isso pra mim, mas eu iniciei esse carinho, esse afeto com ela no dia que eu voltei do encontro com Deus. Não sei se vocês... Pastor André deve saber, Theo, da época do Tremendão, né? Que era um acampamento que a gente fazia, onde ali a gente tinha um iniciar de cura interior. E nesse momento de cura interior, eu vi a minha mãe. E eu consegui ter a consciência de ver o que vinha atrás dela. Por trás dela, na verdade, né? Que era a mãe e as minhas avós, né? Então, uma das coisas que a gente precisa abordar aqui, um primeiro ponto, só pra gente organizar o conteúdo, é que os nossos pais tiveram pais. Os nossos pais têm história. Os nossos pais também viveram traumas. Os nossos pais também viveram coisas difíceis. Nesse encontro, eu comecei a acessar um conteúdo que eu nunca tinha ouvido falar. Tanto que aí depois me despertei para a cura interior. Desde então eu estudo sobre isso. E eu li um livrinho
que se chama Cura Interior. Eu esqueci o nome da autora, mas eu vou lembrar qualquer coisa, eu boto na edição da legenda da live para vocês. E eu comecei a ler e comecei a entender, nossa, que negócio é esse de trauma? Que negócio é esse de que uma palavra de maldição pode gerar algo dentro do nosso coração, uma palavra maldita pode ferir a gente? Eu comecei a entender, nossa, então é isso, minha mãe se comporta assim porque ela foi ferida. E aí quando eu voltei desse acampamento, desse encontro, eu disse pra minha mãe que eu amava, que eu a perdoava, e a gente caiu, me lembro direitinho, a gente caiu na varanda da nossa casa, no chão, abraçada, a gente chorava muito. E eu falava pra ela, mãe, eu te amo. E aquilo, de eu ter falado pra ela que eu amava, sarou o coração dela de tal forma, foi tão impactante no coração dela, que ela chorou comigo e falou, me perdoa por tudo que eu fiz. E na verdade ela não tinha muita consciência de que ela estava fazendo algo ruim com a gente. Agora eu vou te dizer por quê. Por que minha mãe tinha um comportamento tão ruim com a gente, apesar de nos amar? Apesar de... Minha mãe sempre deu tudo por nós. Eu não posso reclamar, né, da doação, da entrega. Ela é uma guerreira, eu falo isso pra ela, né? Meu pai, infelizmente, meu pai era uma pessoa meio assim, um vendedor, né, gente? Então você imagina que ele vivia sempre de rolo. Mas meu pai era uma pessoa carinhosíssima, assim. Eu nunca recebi nenhuma violência do meu pai. E o que acontece? Eu comecei a perceber, nesse tempo de estudar, de perceber que as reações da minha mãe, o comportamento da minha mãe vinham por causa da história dela. Eu comecei a sentar com a minha mãe e perguntar sobre a história dela, como é que era a história dela com a mãe dela. E aí ela me contou uma coisa, gente, que ficou marcado para sempre. Eu comecei a amar mais a história da minha mãe. Comecei a entender melhor a minha mãe quando ela me disse que a minha avó teve 5 gestações e minha avó não queria ter filho. Então ela abortou 4 filhos. Todos os que ela gerou, ela abortou. E no 5º filho, que era minha mãe, ela não conseguiu abortar. E então a minha mãe foi gerada com uma rejeição da minha avó. A gente fala muito isso, né, na psicologia, na neurociência, que o feto, ele recebe toda a emoção, todo o sentimento da mãe. Então existia uma rejeição da minha avó para minha mãe. E também existia, gente, a porta da rejeição que vem aberta por causa da questão espiritual, né? Eu acredito nisso, eu prego isso aqui, eu sempre falo isso, que a gente tem a parte do nosso corpo, a gente tem a nossa alma, a gente tem o nosso espírito. Na verdade, o nosso espírito vem de Deus primeiro, né? Então, tinha ali uma porta aberta na vida da minha mãe de rejeição, e ela cresceu sabendo que a mãe dela não queria ter ela. Então, todo o comportamento da minha avó sempre foi de rejeitar a minha mãe. Tudo era ruim, tinha muita crítica. Minha mãe nunca estava bem. Eu lembro disso quando eu era criança, de que minha avó... Eu lembro da minha avó falando isso pra minha mãe. Nossa, a casa não tá arrumada. Nossa, você não fez isso. Nossa, você é isso. Sempre comparação, né? Sempre trazendo essa palavra pesada. E minha mãe cresceu nesse ambiente em que não existia uma rejeição verbal, que minha avó tinha dito pra ela assim: olha, não queria que você nascesse. Apesar de que eu sei que muitas pessoas vivem isso, né? Que ouve isso da mãe, gente. Imagina você ouvir isso de quem te gerou, que não queria que você nascesse, né? Isso é uma dor, uma rejeição muito forte, criada nos nossos primeiros elos, né? Nossos primeiros amores, que são os nossos pais. Os nossos pais são os nossos primeiros amores, né? Então a gente, graças a Deus, minha mãe teve um pai maravilhoso, um pai carinhoso. E só que a minha mãe começou a repetir na vida dela esses comportamentos de rejeição também, né? Então minha mãe tinha muita dificuldade nos ambientes que ela ia, de acreditar que as pessoas a amavam. Eu lembro que minha mãe, se tivesse assim, num grupo que minha mãe tivesse, ela sempre comentava comigo, com os meus irmãos: fulano tá falando de mim, fulano tá... Olha lá, ó, tá vendo? Por isso que eu não gosto de vir nesse lugar. E ela criava cenários na cabecinha dela de que ela era rejeitada naquele lugar, e não era, né? Às vezes as pessoas não estavam nem falando dela. Ela não era o centro das atenções, mas ela achava que ela era o centro das atenções. Então ela tinha muito comportamento doentio. Depois ela fazendo tratamento, né, com psicologia, com terapia, foi descobrir que ela
é bipolar, né? Com outras comorbidades, muita depressão. Né? Minha mãe teve um câncer por causa de não ter tratado as suas emoções. Mas, resumindo a história, eu comecei a... O que eu quero falar pra vocês? Eu comecei a descobrir que as reações da minha mãe não eram reações só porque ela queria, só porque ela nos rejeitava, mas é porque ela tinha sido rejeitada. E o comportamento dela dizia algo que vinha atrás daquilo tudo, né? O que aconteceu para o nosso relacionamento se tornar saudável? Eu precisei avançar para entender a história dela, eu precisei criar estratégias para amar sem ser ferida. Por quê? Porque quando uma pessoa ela tem isso muito forte nela, a rejeição, tem muito forte nela essa questão de mecanismos de defesas, né, que a pessoa ela precisa manipular através do medo, através do controle o outro, porque acha que o outro vai abandonar. Não sei se você já conviveu com pessoas assim, que você sente que ela tá te manipulando porque ela tem medo de te perder. E se você não souber agir, você acaba se tornando uma vítima da situação. Então você precisa, eu quero te dar algumas estratégias para você lidar com pessoas doentes, né, emocionalmente. Porque é muito difícil quando a gente está lidando com uma pessoa emocionalmente doente, né, ou desequilibrada, uma pessoa que realmente tem uma questão de personalidade ali que precisa ser tratada. A gente precisa também aprender a proteger o nosso coração, entender que nem tudo que ela fala é propriamente dito para você. Ela não faz de propósito para te afetar, mas é que ela não está conseguindo lidar com o que está dentro dela, então ela vomita em você, projeta em você. Então imagina que muitas coisas que a minha mãe queria dizer para a mãe dela, ela dizia pra gente. Você já parou para pensar que as pessoas que não resolvem os seus problemas com os pais ou com o cônjuge, têm problemas sérios de rejeição, de cura da alma, né, fortes, mágoa, rancor, tristeza, traumas, né, de abusos, elas jogam isso para fora de maneiras cruéis muitas vezes. Às vezes elas te amam, mas elas estão jogando lixo em você. Então vocês vão precisar criar estratégias para proteger o seu coração, para não colocar isso para dentro, né, não introjetar. Não sei se a pastora Andréia quer entrar. Se você quiser entrar aqui na live, eu te chamo aqui. Se você estiver aqui ainda na live, eu te chamo pra gente conversar um pouquinho sobre isso. Bom, então, você precisa entender. Você precisa discernir o que vem, o que você precisa se posicionar com limites. Então, muitas vezes você vai poder dizer, olha, eu te amo, eu quero estar com você, mas nesse momento você não está bem pra gente poder estar junto. Oi, Miriam. Miriam tá falando exatamente. Vivi algo bem parecido. Só consegui a cura quando entendi a criação da minha mãe. Muito bom. A gente cura quando a gente entende o que vem antes, né? Eu comecei a ter compaixão da minha mãe. Comecei a amar, comecei a querer ajudar ela a romper, né? Sempre dando pra ela estratégias também pra ajudar, né? Então, assim, mas eu precisei também guardar o meu coração. Muitas vezes ela falava coisas pra mim que me magoavam. E eu não conseguia lidar com aquilo. Então eu comecei, eu vou precisar, para continuar lidando com a minha mãe, eu vou precisar criar estratégia para proteger o meu coração. Então o que eu fazia? Muitas vezes eu tentava entender o que ela estava querendo dizer. Ou perguntava para ela, mãe, olha só, você realmente quis dizer isso para mim? E muitas vezes, gente, se bobear a maioria das vezes, ou todas as vezes, ela sempre me pedia perdão depois da tempestade, que era uma coisa assim horrorosa, né? Não vou entrar em detalhes aqui, senão vocês vão ficar assustados, mas ela sempre pedia perdão depois. E ela falava, nossa, por que eu fiz isso? Por que eu falei aquilo? Não era isso que eu queria falar. Porque aquilo estava dentro dela. E quando ela começou a sarar? Quando ela começou a voltar a ter contato com a mãe dela de forma saudável. A cura aconteceu quando ela começou a cuidar da mãe dela. E aí ela começou a desenvolver amor, carinho, afeto. Gente, a falta de amor, de carinho e afeto dos nossos pais vão gerar reações terríveis para os filhos, sabe?
a gente precisa de amor. A gente precisa saber que a gente pertence, a gente precisa saber que a gente é amado. A gente precisa saber no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito. Pai e mãe são responsáveis para liberar nutrição para os filhos de amor, de graça, de misericórdia, de compaixão, de validação, de empoderamento do corpo, da alma e do espírito. Então você supre necessidades físicas, você supre necessidades emocionais e você supre necessidades espirituais. Quando isso falta, isso afeta a nossa maneira de se ver, a nossa maneira de agir, nossa maneira de romper no mundo. Então, muitas pessoas têm as dificuldades de quê? Uma autocrítica muito, complicada. Então, ninguém pode falar nada com essa pessoa porque ela já tem uma autocrítica tão alta que ela não consegue receber uma crítica de alguém. A rejeição, Então, essa característica da pessoa que se sente rejeitada é uma característica muito difícil. Tudo você tem que ter dificuldade, tem um desafio para falar porque ela entende tudo como se fosse para ela, Então, às vezes você tá falando no geral do grupo, ela, você falou aquilo outro e aquilo outro. Não era para você, Não era para você, mas você recebeu como se fosse para você. Tudo muito intenso, é sensível, é forte. Então, nós começamos a mudar a nossa relação quando eu comecei a compreender que a minha mãe também era humana, Que ela tinha sentimentos, ela tinha feridas na alma dela e comecei a sarar, liberando perdão, falando que amava, mas também me posicionando. Muitas pessoas estão com dificuldades nos seus relacionamentos, com mãe, com cônjuges doentes emocionalmente, porque também não se posicionam. Então não é para você, preste atenção que eu vou te falar aqui, não é para você ficar ouvindo lixo, ouvindo palavras de maldição, pessoa te xingando, gritando com você, sendo agressiva. Não é, você não precisa disso. Claro que uma criança, num ambiente desse, ela não tem autonomia para sair de casa e não voltar. Ela não tem essa autonomia. Então ela vai ter que aprender a lidar com isso, ou vai ter que ter alguma pessoa da família que está vendo essa agressão, esse abuso, para denunciar essa mãe, esse pai doente, que precisa de ajuda, gente. Precisa de um socorro psicológico. Mas quando a gente já é crescido, no meu caso, quando eu já estava crescida, eu comecei a me posicionar, comecei a dar limites. Olha só, eu amo você, eu adoro estar com você, mas assim não, eu não vou aceitar mais você falar isso, aquilo outro de mim, porque eu não sou isso. Eu não vou aceitar mais essa manipulação, esse controle, porque eu não preciso disso. Então, se você está lidando com gente tóxica, com gente com dificuldade emocional, você pode amar essa pessoa dando limites também. Você precisa que ela aprenda a discernir que o limite não é porque você não a ama, mas é porque você quer continuar tendo conexão com ela. Olha só como é que isso é sério, gente. Uma pessoa que tem um nível muito alto de dependência emocional ou de manipulação, ou realmente ter esse controle, ela tem dificuldade com o limite porque ela acha que o limite é uma agressão para ela. Por quê? Porque o não para ela é dizer, ela sente o quê? Ela vai me abandonar, ela vai me largar, ela não vai estar mais comigo, ela não vai fazer mais nada. Não é sobre isso. Você, aos poucos na relação, você vai dizendo para ela, olha só, eu te amo, eu quero estar com você, mas não vai ser do seu jeito. Tem que ser bom para mim, tem que ser bom para você. Sabe, a pessoa quando ela tá doente emocional, ela não consegue ver, ela só vê o lado dela, ela é egoísta, ela só vê... se você falar isso, gente, por favor, não fala pra uma pessoa doente que ela é egoísta, porque ela vai surtar, ela vai, não vai conversar mais com você. A gente tem que aprender a conversar, a gente tem que aprender a conectar. Então você vai sim se posicionar, vai sim colocar limites com carinho, limites respeitosos. Não, até aqui você vem, até aqui você não vem. Você está ferindo, você está me ferindo com essas palavras, eu não preciso ouvir isso. Então, dá licença, quando você estiver bem, nós vamos conversar. Então, quando a gente começa a colocar os limites, a pessoa sente um pouco... porque ela está tão acostumada a controlar e manipular que ela vai sentir nesse primeiro momento. Mas você precisa continuar com respeito, com amor e com graça. Então, eu fui fazendo isso, com a minha mãe. De forma o quê, gente? Eu já estava numa fase adulta, já pagava minha faculdade, eu já estava indo casar, Então,
Depois do meu casamento foi muito difícil no começo do casamento, porque ela não conseguia fazer esse corte como se eu não tivesse, ainda estivesse na casa dela, né? Então, eu precisei fazer isso. Então, isso foi uma crise para mim muito forte, dizer não para minha mãe. Dizer, não, mãe, agora eu tenho meu lar, agora eu tenho minha forma de fazer as coisas. E sabe, é muito difícil porque a pessoa que é bipolar ou é borderline ou tem um transtorno de personalidade, ela tem dificuldade com não, ela tem dificuldade com limite, mas você vai com carinho, com amor, vai fazendo. Então, olha só, demorou, gente, depois que eu casei, mais ou menos uns 5 anos pra gente começar a ter uma conversa saudável, sem briga, sem... Não que eu brigava não, até porque eu nunca briguei com ela, mas é que ela tinha essa reação, né, muito forte. Porque ela foi se curando, ela foi se tratando. Então, eu quero dizer pra você que tem essa questão, que tem esses problemas, ainda não conseguiu, né, sair dessa dependência emocional, ou tá com dificuldade de lidar com essas pessoas doentes, né, de personalidade, narcisista, bipolar, borderline. Borderline, ele é muito intenso, então às vezes ele te suga de uma tal forma que você fica assim, eu não sei mais o que fazer, não tem mais solução, mas tem solução, e a solução significa limites, é o nome que a gente dá, limites, até que você vai ficar com uma pessoa socando você, chutando você? Não, você sente dor. O problema é que nem sempre vai para agressão física, é uma agressão verbal. E a gente aceita a agressão verbal. Só que a gente precisa também nos posicionar para que eles entendam que eles estão passando dos limites. Eles só vão entender isso se a gente se posicionar com carinho e com amor. O que aconteceu com a minha mãe? Por que ela mudou, né? Como que ela foi mudando? Porque ela foi entendendo que ela era amada, mesmo com limite. Que ela era amada mesmo a gente dizendo não. Que ela era amada porque ela era a nossa mãe, porque a gente escolheu amar. E a gente foi fazendo o caminho contrário da vida dela, da história dela, porque ela foi rejeitada pela mãe. Então a gente aceitou. Hoje a gente tem um relacionamento maravilhoso, gente. Eu sinto saudade da minha mãe, né? A gente não mora mais na mesma cidade, então eu sinto saudade, eu quero estar junto, quero conversar, quero passar as coisas pra ela. Mas muitos anos da minha vida eu não queria ligar nem pra ela, né? E eu falo isso porque ela vê as lives, ela sabe disso tudo, a gente conversa muito, a gente tem muita liberdade. Mas foi sarando desde o primeiro dia que eu disse pra ela que eu amava a minha mãe. E ela retornou esse amor. Então, uma das coisas que eu tenho aprendido na convivência, com leitura, com todos os meus estudos, né, minhas especializações, principalmente no trauma, é que uma pessoa rejeitada, desamparada, desestruturada, ela tem falta de amor próprio. E por ela ter falta de amor próprio, e não é um amor egoísta, tá, gente? Que amor próprio não é egoísmo. O amor próprio é um amor que a gente cura a nossa alma de tal forma que a gente pode dar pro outro. Uma pessoa que não tem pra ela não pode dar. Uma pessoa que não consegue ser generosa com ela, ser sensível com ela mesma, ser gentil com ela mesma, ela não consegue ser com os outros. Então, olha só, tem 3 pontos aqui pra finalizar a live, que eu não consigo ficar mais tempo com você hoje, mas preste atenção, eu vou te dar 3 pontos aqui que a gente precisa desenvolver quando a gente vive ou num ambiente onde a pessoa era doente e ela nos manipulava, nos controlava, e aí acontece com a gente essa distorção de identidade. E essa pessoa também que tem uma distorção, ela precisa ter esses 3 pontos, que é o quê? Generosidade consigo mesma, que é dedicar amor e compreensão a si quando você sofre, quando falha, sente inadequado, e não ignorar a própria dor ou se autoflagelar com críticas. Então, eu preciso disso, eu preciso desenvolver em mim um amor que eu possa ser gentil comigo mesma, que eu possa me amar, que eu possa me cuidar, que eu possa aprender a dizer não, que eu possa aprender a não ouvir lixo, a não me colocar debaixo de coisas desrespeitosas. E ao mesmo tempo a minha mãe precisou aprender a se amar, aceitar suas falhas. Minha mãe tinha um nível de perfeccionismo, gente, que a limpeza em casa era tão brabo o negócio que a gente nem na sala a gente podia entrar, pra você ter noção, porque não podia sujar a sala. Então, minha mãe foi melhorando, foi mudando. Hoje ela não tem mais
claro que ela tem ainda a questão dela com a limpeza, né? Mas não é daquele jeito que era antes, porque ela começou a se amar de um ponto que ela, tudo bem se falhar, tudo bem se não for do jeito que eu quero, tudo bem se não for no meu controle, tudo bem se não for na minha manipulação. Vamos fazer de um jeito que seja para todo mundo. Isso é ser generoso. E eu só posso ser generosa quando eu sou comigo mesma. Então ela começou a se amar. E quando ela se ama, ela pode dar. Outro ponto é a humildade. Esse sentimento reconhece que o sofrimento e as ideias de inadequação pessoal fazem parte da experiência humana. Então eu precisei desenvolver humildade de reconhecer, sim, minha mãe é uma pessoa que precisa de amor, de amparo, de acolhimento, como qualquer outra pessoa, não é só porque ela é minha mãe. E ela também começou a desenvolver a humildade de eu preciso reconhecer que eu errei, que eu preciso pedir perdão, que eu preciso me conectar, que não é só brigando, que não é só manipulando, que não é só pelo controle que eu chego na conexão. Não é só porque eu aprendi na base da briga, na base da agressão, que eu preciso repetir isso. Sabe por que a gente repete as coisas, gente? Porque a gente não repara. Quando a gente reparar o que nos feriu, reparar comportamentos que nos fizeram, né? Às vezes a gente tá falando mais de pai e mãe hoje, mas a gente tem líderes, a gente tem amigos, a gente tem irmãos que erraram conosco e a gente vai precisar reparar. Como que repara? Liberando perdão, processando perdão, porque não é só falar que perdoa, é processar o perdão, é dizer o que a pessoa fez. Não é esquecer o que foi feito, mas é decidir deixar ir. A humildade faz a gente reconhecer que o sofrimento e as ideias de inadequação fazem parte da experiência humana. O que significa isso? É simplesmente uma frase aqui bem simples, se você quiser escrever no comentário para te ajudar a lembrar. Todo ser humano erra e eu não vou estar nesse lugar de julgar somente. Eu vou estar num lugar sempre de acolhimento, entendendo que se eu errei, o outro também erra. Eu preciso entender, eu também vou errar, uma hora eu vou errar com você. E o terceiro ponto que eu quero finalizar essa live é consciência equilibrada. A gente precisa aprender a abordar as emoções negativas com equilíbrio. Uma pessoa que tem um transtorno, que está em outro nível, né, de emoções, de desequilíbrio, elas têm dificuldade de abordar as emoções negativas de forma a trazer conexão. Mas você que está convivendo, você pode fazer isso, né? As palavras brandas, o jeito que você se posiciona, o jeito que você se coloca para compreender, vai fazer toda a diferença. Por que a terapia dá certo, gente? Por que o processo terapêutico dá certo? Porque o terapeuta não está ali com características, né, assim, de corpo, ele está no posicionamento de vem cá que eu quero te ouvir. Vem cá que eu quero te acolher. Vem cá que a gente tenha uma conversa para acontecer. Não estou dizendo que você vai ser terapeuta, não, mas que você pode e deve aprender a abordar as suas emoções negativas de forma a conectar com quem você ama. Porque nem sempre porque a gente vai poder deixar de conviver com algumas pessoas na nossa vida porque elas são doentes. Mas a gente vai ter que aprender a criar estratégias para lidar com elas. Tem alguém que botou pergunta aqui. Sofro com meu filho que sofreu rejeição do pai. Meu filho tem 17 anos e não aceita ajuda. O que fazer? Então, quando a pessoa não aceita ajuda, a gente precisa ir com carinho e mostrando, né? Conectando o coração dela. Talvez perguntando, olha só, você não quer ir sozinho? Eu posso ir com você, né? Eu sinto que... Deixa eu tentar falar melhor aqui para você entender bem. Tem momentos que não é na força. Tem momentos que não é você dizendo para um adolescente de 17 anos que já deveria de ter autonomia suficiente para perceber que ele tem um problema. Você não tem como forçar ele a fazer. Você pode ir comendo pelas beiradas. O famoso comer pelas beiradas. Como? Sendo a mãe que ele precisa. Tudo bem que o pai dele falhou, mas ele tem uma mãe. Então, ame, converse, olhe nos olhos e diga, eu estou aqui. Eu estou aqui para o que vier. O problema é que nós mães, nós pais, a gente sabe que a gente tem um lugar
de autoridade, a gente precisa exercer, porque autoridade, posicionamento faz a gente crescer em equilíbrio, mas ao mesmo tempo também temos esse colo. A mãe tem esse lugar de colo, de afeto, de aconchego. Chama ele para perto. Não para criticar, não para dizer que ele tem um problema, mas para abraçar. Talvez esse abraçar do filho, né, que já tem 17 anos, que já é uma conexão mais difícil de se fazer, e não é que você não vai conseguir, porque eu acredito, eu já vi muita mãe conectando, eu estou contando aqui minha relação com a minha mãe, que a gente conseguiu, né? Então, é com amor, com carinho, com afeto, com muita conversa, onde ele vai se sentir seguro o suficiente para pegar na tua mão e chegar onde ele precisa. Então, vai com calma, vai conversando, vai falando que você está percebendo, conectando, que vocês vão conseguir chegar no final, tá, gente? Amor nunca é demais, né? Ela tá falando aqui, peraí. Já fiz de tudo, ele é revoltado comigo, desconta tudo em mim, fica agressivo comigo. Ele diz que eu preciso de tratamento. Então, faz isso que eu tô te falando. Quando ele vier agredir, você diga pra ele, já tem 17 anos, você não precisa ouvir o quê? Essas coisas. Você não precisa ouvir lixo. Se posicione, diga, meu filho, eu te amo te ouvir, mas essas palavras eu não vou ouvir mais. Nós vamos conversar para conexão. Vamos dar um limite aqui. Você pode falar o que você quiser dentro do que eu posso ouvir. Se você não tá bem, quando você estiver bem, a gente conversa. Quando você estiver bem, a gente tem uma conexão de conversa. Se você quiser falar das suas palavras negativas, das suas emoções negativas, a gente vai conversar, mas na hora que você estiver bem. É mais um jogo, ele tá transferindo realmente para você uma agressividade que talvez não seja com você. Então você precisa se posicionar. Ó, aqui a mãe te ama, a mãe quer conectar com você, a mãe quer caminhar com você, mas eu não sou lata de lixo para você falar o que você quer. Há um posicionamento aqui, tá? Então você pode se posicionar, faça isso, mas com amor, com carinho, com afeto. E juntos vocês vão chegar, vocês vão ver, vocês vão pegar na mão do outro e vão romper. O que precisar de mim, tô aqui. Tem lives, né? Tem muitas lives falando sobre essa questão de como lidar, né, em situações assim. Então, eu vou olhar aqui o tema das lives para te mandar alguma. Depois você me procura aqui no direct para eu te dar uma orientação. E tem um livro muito bom. 2 livros, gente. Juliana, seu nome, né? Juliana Fraga. Presta atenção. Anota aí o livro. Eu vou botar aqui na legenda da live que fica melhor. São 2 livros do mesmo autor, que é o Danny Silk. Um é Mantenha Seu Amor Aceso e o outro é Amando os Filhos Intencionalmente. Ele ensina justamente como a gente conectar com o adolescente que tá rebelde, que joga pra gente agressividade, como lidar com isso de maneira saudável. Tá? Vou deixar aqui na legenda, depois você olha lá e compra o livro, lê e a gente vai conversando, tá bom? Ó, gente, Deus abençoe o dia de vocês, compartilhem a live, contei um pouco do testemunho da minha mãe e depois eu vou trazer mais sobre isso, porque eu não consegui falar todos os pontos que eu precisava, mas a gente vai falando, tá? Um beijo!